L'chaim, L'chaim, hoje eu tenho a maior honra, o maior orgulho de ter duas pessoas, dois membros da nossa comunidade muito importante, presidente da Federação Inscrita do Estado de São Paulo e o vice-presidente executivo Ricardo Birkenstadt, que também são grandes amigos meus, eu tenho o maior prazer hoje de estar com eles e a gente bater um papo de uma ação e uma ação da federação muito importante que eu acho que a comunidade tem que saber, fora da comunidade, as pessoas que nos assistem também, é importante saber esse trabalho maravilhoso que desde a gestão do Boris Baer, muitos ares novos têm vindo juntamente com essa ação, né, Boris? Bom, é um prazer estar aqui com você, acho que eu e o Ricardo sempre gostamos de estar no L'chaim e recebemos um feedback muito importante dentro e principalmente fora da nossa comunidade. Essa ideia, na verdade, é do nosso vice-presidente, do Mário Fleck, junto com o Alberto, que há 2 anos atrás trouxeram a ideia e o conceito de que a liderança comunitária necessitaria ter um upgrade, um maior conhecimento das coisas atuais de Israel. A liderança não pode estar distante das coisas que acontecem em Israel. Então a ideia surgiu de montarmos um grupo, fizemos isso há 2 anos atrás, um grupo que tinha juventude, líderes, presidentes de outras federações também no grupo, e nós fomos para Israel e antes de Israel para a Polônia, para a Marcha da Vida, junto com o Rabino Weidman, que também engrandeceu muito essa primeira viagem. Uma viagem que teve um caráter religioso, histórico, com o tema Holocausto na Polônia, de uma maneira muito intensa, e depois um engrandecimento de conhecimento em Israel. Também com os mesmos contatos, com programação já com políticos renomados lá em Israel, recebendo a delegação. Sim, mas nós aprendemos um pouco na primeira viagem, fomos para essa segunda viagem com um programa mais amplo, mais intenso e conseguimos estar com mais pessoas de uma forma até mais organizada. A gente aprendeu muito na primeira, a segunda já está ótima e a terceira já estamos começando a pensar já está programando a terceira. Já tá, vai fazendo a viagem, vendo a necessidade tanto dos representantes das instituições e vai se melhorando. Os representantes das instituições não foram as mesmas pessoas que foram na primeira viagem? Não, nós conseguimos renovar, tirando o pessoal da federação, que colocamos mais gente da federação nessa viagem, nós conseguimos renovar em 100% as pessoas que foram na primeira viagem. Boris, a importância dessa representatividade da liderança da comunidade de São Paulo, juntamente com a federação, que óbvio que essa viagem aproxima todo mundo, não só pelo contato, com a programação e a bagagem que se traz disso. Qual é o resultado que você sente? Não vamos falar ainda da segunda, mas a primeira viagem, quando você veio com os representantes, qual é o resultado disso prático na comunidade com a relação com a federação? Bom, em primeiro a gente tem que considerar que a gente está colocando em prática um preceito que nós adotamos. Ou seja, aquele que quer ser líder comunitário, ativista comunitário, tem que levar junto no pacote uma dedicação junto à federação. Tem que ver a federação como guarda-chuva, como coordenador. Ele tem que vir nas reuniões do conselho, ele tem que palpitar, ele tem que nos demandar, eles têm que participar junto com a gente. A federação não é para fazer nada sozinho. Dentro desse conceito, a gente está pedindo que essa liderança e outras lideranças que vão seguir participem também desse trabalho de ampliação de conhecimento. Então, é uma coisa que puxa a outra. O próprio resultado dessa viagem, em termos práticos, foi o seguinte: em Israel, o grupo que viajou, um grupo, nós vamos falar daqui a pouco, heterogêneo, de pensamentos diferentes, lá mesmo pressionou a diretoria da federação ao invés de fazer de 2 em 2 anos, como era o previsto, nos fizeram nos comprometer a fazer anual. Nós saímos de lá com o compromisso de fazer anual. Tal o estado que as pessoas ficaram. A troca de e-mails depois, a contribuição, o que vem por aí ainda de resultado dessa viagem, a viagem, eu diria para você que ela não terminou. Tem muitos contatos, muitos convênios, vamos dizer assim, que nós fizemos com entidades que nós vamos continuar a dar sequência. Quando estiver acabando o resultado dessa viagem, já vai estar pronta para outra? Eu acho que não, eu acho que o resultado dessa viagem, ele não termina. Não termina. Nós vamos agregar novos nas próximas viagens. E você vai conseguir fazer uma renovação de 100% também? Porque nessa viagem foram
representantes das entidades da CONIB, CIP, Centro de Cultura Judaica, Fundo Comunitário, UNIBS, Comunidade Shalom, Grupo Haverim, Keren Kayemet, Bnei Halutzim, de Alphaville, Jewish In e Vitzu. A ideia é sempre renovar? Olha, nós só não vamos conseguir renovar se essas pessoas também não quiserem ir de novo. É um problema que a gente vai ter. Na verdade, acho que vocês vão ampliar. Provavelmente nós vamos dar uma ampliada, mas dentro de um limite que é uma viagem de estudo, de aprendizado, não é uma viagem de turismo. Nós dormíamos lá, Marcos, para você ter uma ideia, 5 horas por noite. E ninguém reclamou. Nós começávamos às 7h30 da manhã e terminávamos meia-noite, 1h, e ainda tinha o pessoal que ficava tomando mais um café para discutir alguma coisa. Conversar o que aconteceu. É uma avaliação daquilo que aconteceu. O intuito da viagem é esse, né? Mas nós vamos, com certeza, renovar, nós vamos insistir de uma forma mais direta com algumas entidades, com algumas lideranças que mandem os seus profissionais. A gente entende também que a ida de um profissional da entidade é muito importante, porque o voluntário tem o seu ciclo, depois ele vai para outra ou para, mas o profissional tende a ficar mais tempo. Ou seja, nós vamos dar essa sequência sim. Quem sabe na terceira que está sendo programada, o Lechaim vai junto acompanhar para fazer esse trabalho depois, eu relatando também a minha impressão da viagem. Eu acho que é importantíssimo. Ricardo, você veio, ficou mais um pouco lá, também intenso, veio até gripado de tanta dedicação lá. Qual a tua... Bom, começamos, Alemanha. Bom, vamos... Este ano, atropelar. Primeiro, muito obrigado pelo convite de novo. Esse ano nós recebemos um convite do governo alemão, através das excelentes relações que temos com o Consulado-Geral da Alemanha em São Paulo, para que visitássemos a Alemanha. Houve todo um trabalho, há um trabalho todo do Consulado da Alemanha com a nossa comunidade, que não se restringe apenas à viagem. Por exemplo, eles estão agora colaborando com a biblioteca da CIP, estão disponibilizando uma verba para reestruturar a biblioteca, estão trazendo um jornalista agora alemão para cá, a convite deles, que vai dar uma palestra sobre o antissemitismo na Alemanha, ou seja, não é a comunidade que está trazendo um jornalista, é o governo alemão que está trazendo um jornalista para falar. Então, a viagem da Alemanha foi sensacional. Nós fomos recebidos pelo Instituto Goethe, que dispensa apresentações. Nós estávamos num grupo aí de 30 pessoas aproximadamente. Nos colocaram 3 guias, 2 falando português e uma especialista em temas judaicos, que falava hebraico, inclusive. E nós fizemos toda uma visita no que a Alemanha hoje traz de recordação ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então visitamos monumentos, visitamos centros de documentação, um museu chamado Topografia do Terror. O que é isso? É um museu onde eles mostram toda a evolução do nazismo, algumas fotos forjadas da época que os nazistas usavam e termina com toda a questão do Muro de Berlim. As pessoas, enfim, que morreram tentando atravessar o muro, todo o clima de terror que havia naquele local. Esse museu fica exatamente grudado ao Muro de Berlim, ou seja, você vê a história onde ela exatamente aconteceu. Mas foi muito bom na Alemanha, tivemos toda essa relação com o governo alemão lá, o pessoal do Ministério de Relações Exteriores, tivemos na sinagoga da Alemanha passando um Shabat, que foi espetacular, uma sinagoga linda, e nós contribuímos para a alegria daquele Shabat, cantamos, acho que o Rabino queria que a gente voltasse mais vezes. Tivemos na Embaixada Brasileira, eu acho que também da nossa parte é uma cordialidade, enfim, visitar o nosso representante nos países em que vamos, e o embaixador nos recebeu de uma forma extremamente simpática. Ele abriu a Embaixada do Brasil num domingo para nos receber de uma forma muito boa e conseguimos conversar com ele temas que para nós são caros, como a relação do Brasil com o Irã, afinal ele faz parte do Itamaraty, a nossa preocupação em relação à Venezuela, queríamos saber um pouco como é a relação do Brasil com a Alemanha, como o Brasil é inserido hoje nesse contexto internacional. Então, eu acho que foi muito completo, cansativo, mas extremamente proveitoso. E jantamos com o presidente executivo da comunidade judaica alemã, que é um jovem, Stefan Kramer, que também mostrou toda a dificuldade que é hoje gerir uma comunidade de cerca de 200 mil pessoas, divididas literalmente em 2 blocos. 100 mil judeus alemães e 100 mil judeus que vieram da antiga União Soviética, que hoje moram na Alemanha.
e que não há pontes entre essas duas comunidades. São separadas. Totalmente. A comunidade da ex-União Soviética fala russo, eles não falam alemão, tem a sinagoga deles, eles têm a escola deles, é tudo muito voltado nesse aspecto da separação. Então a gente vê que existem problemas no judaísmo internacional. E isso para nós é importante, é enriquecedor para a gente trazer para a nossa comunidade. Olhar essa experiência, porque é complicado, né? Você gerir uma comunidade judaica com dois povos. Pelo menos a gente sai de lá tranquilo, que não somos só nós que temos problemas, sabemos que outros também têm problemas para resolver. Mas lá não tem sefaradi. Tem sefaradi. Tem sefaradi. Tem sefaradi. E é um país que a gente chegou no dia onde estava tendo um jogo de futebol pela Eurocopa, ou eliminatórias da Eurocopa, entre Alemanha e Turquia. A comunidade turca na Alemanha é a maior minoria que tem, é enorme. Berlim estava parada por turcos indo para o estádio. Eles fecharam as ruas, todos com bandeiras da Turquia, camisetas da Turquia, boné, enfim. Você se sentia na Turquia e não na Alemanha. Esse é um outro problema que a Europa vem enfrentando, de miscigenação, de crescente imigração, um crescimento da comunidade muçulmana nesses países europeus e que o europeu ainda não sabe muito bem como lidar. Porque boa parte desses turcos, eles seguem as tradições turcas, eles falam turco, quer dizer, eles pouco falam alemão. Então também tem esse problema social dentro do país que a gente conseguiu observar nas ruas. Você falou da reforma, eu tive com a Dora Brenner, ela falou, está super entusiasmada com essa reforma da biblioteca, porque o governo alemão identificou alguns livros na CIP, raros, que na Alemanha eles valorizam muito. Então foi por isso também que eles, claro que toda a intenção também de ter essa ponte entre a comunidade judaica. E lembrando também, mandando um abraço, é Nico, né, que recebe a gente lá, que recebe a gente muito bem, está um ano aqui, fala português super bem. Você é um cara, um grande abraço para ele, realmente um carinho muito grande do consulado alemão. A gente continua aqui com o Ricardo Birkenstadt e o presidente da federação, Boris Baer. Nós vamos agora o humor judaico, que o Ricardo e o Boris gostam tanto. Depois das Raposas, a gente volta com o nosso papo aqui, dessa viagem maravilhosa que a federação promoveu com a comunidade judaica de São Paulo.